pessoal, primeiramente bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Hoje a gente vai dar continuidade à retrospectiva do processo de dissertação e argumentação parte 2, questão de desenvolvimento e conclusão. Na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre a introdução e os fatores que a compõem, né? Que são os argumentos, os pontos de destaque dentro da tese. Só que agora a gente vai ver um pouquinho sobre o desenvolvimento e a conclusão. Então, vamos lá, certo? Só um instante. Bom, a gente vai ver agora, pessoal, a questão do desenvolvimento na redação argumentativa. O desenvolvimento, a gente sabe que é um dos pontos principais dentro da redação, porque ele contrapõe, mostra as causas e efeitos que tal problema ocorre, como os pontos positivos e os pontos negativos, de acordo com a temática exposta ou escolhida pelo Enem. Então, o desenvolvimento é a parte mais extensa do texto dissertativo, compreende os argumentos, evidências, exemplos, justificativas e etc., que dão sustentação à tese. Ideia central definida no primeiro parágrafo, ou seja, a apresentação do tema, que foi apresentado no parágrafo de introdução. O conteúdo dos parágrafos de desenvolvimento deve obedecer uma progressão. Repetir ideias mudando apenas as palavras resulta em redundância. É preciso encadear os enunciados de maneira que se completem. Cada enunciado acrescentará informações novas ao anterior, ou seja, uma complementação. Deve-se também evitar a reprodução dos clichês, fórmulas prontas ou frases feitas, recursos que enfraqueçam a argumentação. Por exemplo, desenvolvimento, a gente tem a argumentação em relação a causa e efeito, né, que eu mostrei para vocês, mostrar, por exemplo, um parágrafo de causa, que o problema está causando um parágrafo de efeito. Como a gente tem a argumentação de exemplificação, quando eu faço essa argumentação, mostro essa causa, mas eu exemplifico com um exemplo dentro da minha realidade, certo? A gente tem a argumentação por retrospectiva histórica, que é em relação a algum fator histórico que aconteceu no passado ou no presente. A argumentação também por exemplificação vocês podem utilizar. A argumentação por comparação ao contraste, por exemplo, quando eu utilizo o princípio de informatividade, que eu comparo uma situação como era antigamente e como ela é hoje, né? A argumentação por refutação, né? Que é quando também utiliza essa comparação, utiliza a exemplificação e mostra ainda mais com objetividade. A argumentação por citação à autoridade, que é quando eu utilizo uma citação direta ou indireta, ou quando eu utilizo uma lei tal e tal, certo? Convém lembrar ainda que é adequada a utilização do seu repertório sociocultural será determinante para diversificar e enriquecer seus argumentos. Observe alguns exemplos de argumentação. A gente tem aqui o tema televisão. Essa primeira argumentação que a gente tem aqui é uma argumentação por exemplificação. Observem que já houve até uma campanha que quem financia a baixaria contra a cidadania, né? Que é a exemplificação. Então, traz a campanha, traz a exemplificação e traz para divulgar nomes e empresas que anunciam os programas que mais recebem denúncias de direitos humanos. O mais importante nessa iniciativa é a participação da sociedade, que pode abandonar a passividade e interferir em qualidade da programação. Então, traz uma série de exemplificação. A argumentação histórica, né, que diz assim, quem assiste à TV hoje, então hoje ele já traz uma contraposição do passado. A argumentação por contrastação, que é de acordo com o que eu constatei em devida situação. A argumentação por comparação, que é quando eu comparo, vamos dizer, Inglaterra e Canadá, nessa primeira parte aí, na questão de proteção às crianças, na exposição do sexo na televisão. A argumentação por testemunho, que é quando eu coloco, conforme citado o jornalista Nelson, o que a televisão tem de mais fascinante para quem a faz é justamente o que ela tem de mais nocivo. Então, quando eu pego um testemunho de alguma pessoa, também utilizo na minha redação, certo? A gente tem frases para os parágrafos, causas e consequências. Por exemplo, ao se examinar alguns, verifica-se, pode-se mencionar, por exemplo, em consequência disso, vê-se a todo instante.
Frases para parágrafos prós e contras. Alguns argumentam que, além disso, isso conta que, outros, porém, há registros históricos. Frases para parágrafos e trajetória histórica. Antigamente, atualmente, observa-se em consequência disso. Então, a gente tem tantas frases que a gente tem como diversificar o nosso repertório através de palavras simples, fazer uma proporção que a gente precisa focar mais nessa questão. A gente tem a ligação entre os parágrafos e desenvolvimento, né, que é muito importante para o desenvolvimento que tem, mantém essa ligação, esse cadeamento, que transforme a observação em sequência, né, que não transforme em uma sequência de desconexos, certo? Por exemplo, uma série de expressões de ligações. Além disso, outro fator existente, outra preocupação, ainda convém lembrar, por outro lado. Então, são palavras que a gente também pode utilizar com cuidado para não fazer desconexos. Aqui eu trouxe para vocês 2 parágrafos de desenvolvimento para a gente analisar sobre o sistema prisional e os desafios para a sua superação. Aí a gente tem assim: como efeito, aumentou consideravelmente a quantidade de pessoas que estão cumprindo sentenças penitenciárias, seja elas provisórias ou não. Tal realidade é acentuada devido ao falho sistema educacional do país, que não é extensivo com qualidade para a população, fator potencializador de caráter segregador e social vigente. Em face dessa situação, muitas pessoas, sobretudo os que têm nível baixo de escolaridade, são alijadas ao convívio social, encontrando no crime a solução ainda que legal para os seus anseios. Ao buscar atenuar a problemática, o Estado, por meio de suas diversas forças policiais, busca isolar definitivamente tais delinquentes da vivência comunitária. Ressalta-se, entretanto, que essa medida é eficiente, já que a maioria dos presídios brasileiros não são centros onde se incita a verdadeira ressocialização, mas ambientes em que predominam formas punitivas excessivas como castigos físicos e demasia, além da exposição dos presídios e condições desumanas a vilantes como o confinamento de vários reclusos e poucas celas, forçando todos a viverem meramente pelo instinto retificante. A gente tem um comentário em relação a isso, quando eu digo assim: o emprego da expressão com efeito ratifica a afirmação da tese do parágrafo anterior introdutório para discutir a situação, problema apresentada. Mediante o exame das causas e consequências, o autor argumenta em favor da tese formulada no início. No outro parágrafo, o autor estabelece, por meio do conectivo entretanto intercalado, uma relação de contraste ou oposição com a última ideia exposta no parágrafo anterior. Passa então a refutar o método usado do Estado para enfrentar o problema de violência nos presídios. Assim, analisando e interpretando fatos, ele vai construindo sua argumentação em defesa da tese. Então, observem que para construir uma argumentação, eu não preciso me colocar em rodeios. Eu preciso apenas me colocar seguro no que eu falei na tese. Então, todo o meu corpo textual, ele vai ser desenvolvido em cima do que eu falei anteriormente. E a gente tem a conclusão na redação, que os parágrafos conclusivos, como os introdutórios, são especiais e, portanto, mais difíceis, né? Já que ele faz o fechamento no assunto, você vai novamente voltar até a tese e fazer esse fechamento. Um bom parágrafo conclusivo é mais que um sumário. Ele retoma a tese de modo sucinto e óbvio, certo? Apresentando uma solução para a discussão feita no desenvolvimento. É preciso apresentar os agentes solucionadores, mais ações que deverão efetuar, detalhando em modo como serão realizadas. Retomar a tese no que implica interromper a argumentação, isto não é prolongar em defesa da tese. Quando se alcança o último parágrafo, o problema já foi suficientemente discutido no desenvolvimento. Cabe agora ao candidato apresentar sua proposta de intervenção. E isso, para que ela seja bem sucedida, né, a gente pode utilizar verbos como conscientizar, despertar, orientar, congêneres, só devem ser empregados indicadamente para sua efetivação. Além disso, não deve fugir das soluções fáceis e simples,
como sugerir que acabar com a discriminação é preciso mostrar que as pessoas são iguais, porque esse meio não é viável para mudar a opinião do que discrimina. Seria mais eficiente, por exemplo, propor medidas educativas na mídia engajadas nas escolas, mediante coisa que vocês já fazem em algumas redações. A conclusão, a gente tem um coletivo de transição, né, do conclusivo, mas é tomará o tema com ou sem agentes selecionadores. Eu sempre peço com agentes selecionadores, porque as pessoas vão querer saber quem vai fazer essas medidas, tá certo? E a agente mais ação. Quem é o agente, como vai ser essa ação e como será feito, onde irá ocorrer. Então, a gente precisa mostrar todo esse contexto na nossa redação. A gente tem aqui um tema deslinhamento, né, da justiça, que a gente tem por esse prisma, né, cabe ao Estado combater eficazmente a violência urbana, para tanto é imprescindível investir. Então, traz alguns pontos que a gente pode utilizar como esqueletos de redação. Traz o elemento coesivo, traz a retomada, o detalhamento que eu falei anteriormente. E abaixo, a mesma coisa, tá certo? Então, para vocês que têm dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá certo? Ative o sininho de notificação e muito obrigada a todos. Tenham um bom dia.